Para entender a magnitude do horror que Theodore Robert Bundy desencadeou, é necessário primeiro desmontar a imagem que o mundo tinha dos monstros antes de sua aparição. Até meados da década de 1970, a sociedade vivia sob uma falsa sensação de segurança ditada por estereótipos visuais e sociais muito enraizados. Acreditava-se que o mal era visível, que a depravação se manifestava em rostos deformados, em marginalizados sociais ou em indivíduos que viviam nas bordas escuras da civilização. Ted Bundy quebrou esse pacto tácito. Ele foi a encarnação de um pesadelo moderno, o predador que se esconde à plena luz do dia, camuflado não pelas sombras, mas por um sorriso brilhante e um charme superficial meticulosamente ensaiado. Este primeiro capítulo de nossa imersão em sua psique não trata sobre o sangue derramado a princípio, mas sobre a construção da mentira que permitiu que esse sangue corresse sem ser detectado por tanto tempo. Estamos diante do estudo da máscara da sanidade, conceito cunhado pelo psiquiatra Harvey Cleckley, que define perfeitamente a capacidade do psicopata de imitar a personalidade humana normal, ocultando um vazio interior absoluto e uma falta total de empatia. Bundy não era simplesmente um assassino, era um ator consumado interpretando o papel de um homem bem-sucedido. Aos olhos de seus contemporâneos em Seattle, e mais tarde em Utah, ele representava o ideal do sonho americano jovem. Era um estudante de direito articulado, bonito segundo os padrões convencionais, e com aspirações políticas legítimas. Trabalhou na campanha de reeleição do governador republicano Dan Evans, onde se movia com desenvoltura entre a elite política, vestindo trajes bem cortados e projetando uma imagem de confiança e competência. Aqueles que o conheciam nesse ambiente o descreviam como um jovem promissor, alguém destinado a grandes coisas. Essa validação externa foi crucial para sua patologia. Bundy se alimentava da percepção que os outros tinham dele, utilizando-a como um escudo impenetrável. Ninguém busca um monstro nos escritórios de um comitê político nem nos corredores de uma faculdade de direito. Seu camuflagem era seu status social e sua aparente normalidade. No entanto, sob essa superfície polida, existia uma desconexão fundamental com a realidade emocional humana. As análises psicológicas posteriores e as entrevistas realizadas no corredor da morte revelaram que Bundy não sentia as emoções como o resto das pessoas. Ele as observava, as estudava e depois as replicava. Era um mimetismo predador. Aprendeu a sorrir quando outros sorriam, a mostrar preocupação quando a situação o exigia, e a fingir afeto para manipular aqueles ao seu redor. Essa capacidade camaleônica se estendia até mesmo à sua aparência física. Uma das características mais inquietantes de Bundy, apontada tanto por testemunhas quanto por investigadores, era sua habilidade de mudar de aspecto quase à vontade. Nas fotografias da época, seu rosto parece mutar sutilmente. Às vezes parece mais jovem, outras vezes mais duro, sua expressão muda da inocência à arrogância em questão de segundos. Essa qualidade fez com que sua identificação fosse extremamente difícil durante as primeiras etapas da investigação, já que os retratos falados variavam consideravelmente, confundindo a polícia e permitindo que ele se movesse com liberdade. Um aspecto fundamental para compreender sua psicologia e seu modus operandi inicial é sua relação com as mulheres e o controle. Bundy desenvolveu uma técnica de caça que explorava a bondade e a empatia de suas vítimas. Sabia que a sociedade dos anos 70, especialmente no ambiente universitário do Noroeste Pacífico, estava imbuída de um espírito de confiança comunitária. As mulheres jovens, educadas para serem prestativas e confiarem na autoridade, ou na vulnerabilidade alheia, eram seus alvos perfeitos. Aqui é onde entra em cena o infame gesso e o Volkswagen Fusca de cor tostada. Bundy frequentemente se apresentava com um braço engessado, ou com muletas, fingindo dificuldade para carregar livros ou colocar objetos em seu carro. Essa encenação não era aleatória. Estava especificamente desenhada para desativar qualquer sinal de alarme instintivo na vítima.
Ao se apresentar como alguém vulnerável e necessitado de ajuda, ele invertia a dinâmica de poder percebida. A vítima se aproximava dele, não com medo, mas com a intenção de ajudar. Nesse momento de proximidade física, quando a guarda estava baixa e a empatia humana estava ativada, o predador deixava cair a máscara e atacava com uma ferocidade e rapidez que paralisavam qualquer tentativa de defesa. É importante destacar que isso entra no terreno da hipótese psicológica, mas muitos especialistas concordam que o prazer de Bundy não residia unicamente no ato do assassinato em si, mas no processo de posse total. Para ele, as mulheres não eram seres humanos autônomos, mas objetos contendo uma energia vital que ele desejava apropriar-se. Em suas próprias palavras, descritas vagamente em terceira pessoa durante suas confissões finais, falava da entidade, uma compulsão obscura que crescia dentro dele e que exigia satisfação. Essa necessidade de controle absoluto se manifestava na meticulosidade com a qual preparava seus crimes. Durante esta primeira etapa, Bundy foi extremamente cuidadoso. Não deixava impressões digitais, não deixava fibras, e frequentemente levava os corpos das cenas primárias do sequestro, privando os investigadores da cena do crime original, e, portanto, da evidência forense crucial. Era um estudante da metodologia criminosa, e aplicava seu intelecto para burlar o sistema que aspirava a representar como advogado. A ironia mais macabra dessa etapa de sua vida, e um testemunho de sua capacidade de compartimentação, foi seu trabalho na linha direta de prevenção do suicídio em Seattle. Lá, trabalhou lado a lado com Anne Rule, uma ex-policial e aspirante a escritora de crimes reais, que mais tarde escreveria a biografia definitiva sobre ele. Rule o descreveu como um colega empático e prestativo, alguém que salvava vidas por meio da palavra e da escuta ativa. Imaginem a cena. Um homem que à noite assombrava e terminava brutalmente com a vida de mulheres jovens, passava seus dias convencendo pessoas desesperadas de que a vida valia a pena ser vivida. Essa dualidade não gerava conflito interno. Para o psicopata, as ações não têm peso moral, apenas utilidade. O trabalho na clínica de crise lhe proporcionava uma fachada de respeitabilidade inatacável, e ao mesmo tempo, lhe permitia estudar a vulnerabilidade humana de outra perspectiva, aperfeiçoando sua compreensão de como manipular as emoções alheias. No âmbito privado, Bundy mantinha um relacionamento a longo prazo com Elizabeth Klopfer, uma mãe solteira com a qual conviveu e atuou como uma figura paterna para sua filha. Esse relacionamento foi a cobertura perfeita, a peça final do quebra-cabeça de sua normalidade. Liz, como a chamavam seus próximos, via lampejos de um comportamento estranho, mudanças de humor repentinas e ausências inexplicáveis, mas a força do encanto de Bundy e a manipulação psicológica a que ela era submetida sempre conseguiam dissipar suas dúvidas iniciais. Ele brincava com sua autoestima, fazendo-a sentir dependente e sortuda por ter um homem tão promissor ao seu lado. No entanto, enquanto dormia ao lado dela, sua mente estava em outros lugares, nas florestas escuras da montanha Taylor ou nos campi universitários, planejando sua próxima caça. Essa capacidade de manter uma vida doméstica funcional, enquanto é um assassino em série prolífico, é o que torna o caso de Bundy tão aterrador. Nos obriga a questionar quão bem conhecemos realmente as pessoas que dormem sob nosso mesmo teto. O contexto social da década de 1970 também desempenhou um papel crucial em seu sucesso inicial. Era uma época de transição. A revolução sexual e o movimento feminista estavam mudando as normas sociais. As mulheres jovens desfrutavam de uma liberdade sem precedentes, movendo-se sozinhas, fazendo carona e vivendo de maneira independente nos campi. No entanto, as estruturas de segurança e a consciência sobre o perigo dos predadores sexuais não haviam evoluído no mesmo ritmo. Não existiam bancos de dados de DNA, nem sistemas informáticos conectados entre jurisdições policiais. Um criminoso podia cometer um crime em um condado e ser um completo desconhecido no próximo. Bundy entendia essas lacunas sistêmicas.
Sabia que ao cruzar as linhas estaduais ou até mesmo os limites do condado, confundia as autoridades e fragmentava a investigação. Aproveitava-se da falta de comunicação entre as agências policiais, tornando a geografia sua aliada. Seu veículo, o Volkswagen Fusca, não era apenas um meio de transporte, era uma ferramenta essencial em seu kit de predador. Modificou o carro para facilitar seus crimes. Removeu o assento do passageiro para poder esconder suas vítimas inconscientes no chão do veículo, tornando-as invisíveis do lado de fora enquanto dirigia. O carro tornou-se uma câmara de tortura móvel, um espaço liminal entre a civilização, de onde as arrancava, e a natureza selvagem, onde as descartava. O fato de que escolhesse um carro tão comum, tão ubíquo nos campi universitários da época, demonstra novamente sua inteligência criminosa. Um Fusca não chamava a atenção, misturava-se com a paisagem urbana, permitindo-lhe espreitar à plena vista. A psicologia de Bundy também estava marcada por um narcisismo maligno. Ele se acreditava superior a todos ao seu redor, mais inteligente que a polícia, mais astuto que suas vítimas, e acima das leis morais e civis. Esse complexo de superioridade foi, paradoxalmente, tanto sua maior arma quanto seu calcanhar de Aquiles. Dava-lhe a confiança para abordar mulheres à plena luz do dia em locais movimentados, como o Parque Estadual do Lago Sammamish, onde sequestrou 2 mulheres em um único dia diante da presença de centenas de testemunhas. Sua audácia era tal que desafiava a lógica. Quem suspeitaria de um homem bonito que se aproxima educadamente pedindo ajuda com seu veleiro? As pessoas lembravam de ter visto um tal Ted, mas ninguém intervinha porque a cena não parecia um crime, parecia uma interação social normal. Esse era o gênio maligno de sua máscara, utilizar a convenção social para ocultar a atrocidade. À medida que avançamos na análise de seu perfil psicológico, é vital mencionar a necrofilia, um aspecto que frequentemente é omitido por sua natureza perturbadora, mas que é central para entender sua motivação. Segundo algumas teorias não confirmadas e confissões tardias, o assassinato não era o fim da interação para Bundy, mas o começo de uma posse eterna. Ele voltava aos lugares onde deixava os corpos para reviver a fantasia, para maquiá-las e interagir com elas até que a decomposição tornasse impossível a continuação de seu ritual macabro. Isso indica uma patologia profunda de desapego total da humanidade da vítima, reduzindo-a a um mero objeto para sua gratificação. Essa faceta revela a verdadeira escuridão que se escondia atrás do sorriso de político e dos olhos azuis brilhantes. Não havia luta interna em Ted Bundy. Não havia um Dr. Jekyll lutando contra um Sr. Hyde. Havia apenas um predador voraz que aprendeu a se vestir de humano. O fenômeno midiático que cercaria Bundy anos depois começou a germinar aqui, nesta etapa de anonimato. A imprensa começava a relatar o desaparecimento de meninas universitárias, sobre um homem misterioso que dirigia um Volkswagen, mas a narrativa ainda não tinha um nome nem um rosto. O medo se propagava como uma névoa baixa no estado de Washington. As mulheres começaram a andar em grupos, compraram novas fechaduras, e o pegar carona diminuiu drasticamente. Bundy havia conseguido mudar o tecido social da região, havia inoculado o terror na vida cotidiana, e no entanto ele continuava assistindo a aulas, continuava trabalhando, e continuava jantando com sua namorada nos domingos. A desconexão era total. Para concluir este primeiro olhar sobre a figura de Ted Bundy, devemos nos apegar à imagem da dualidade. O homem que podia discutir sobre jurisprudência e leis constitucionais com brilhantismo, era o mesmo que assombrava nas sombras com uma barra de ferro. Sua inteligência não o tornava menos perigoso, tornava-o letal. A máscara da sanidade não se quebrou sozinha, teve que ser arrancada à força, e o processo de descobrir o que estava por trás, custou dezenas de vidas e deixou uma cicatriz indelével na psique coletiva. Nos próximos capítulos, desceremos aos detalhes dessa carnificina, seguindo o rastro de sangue que deixou desde o noroeste chuvoso até o ensolarado e letal estado da Flórida, mas sempre lembrando que a arma mais perigosa de Ted Bundy nunca foi uma pistola ou uma faca, foi sua capacidade de nos fazer confiar nele.
Para rastrear a gênese de um monstro como Ted Bundy, devemos retroceder muito antes das manchetes sensacionalistas e dos tribunais lotados. Devemos viajar a um tempo e lugar onde o segredo e a vergonha eram a moeda de troca habitual nas famílias respeitáveis. A história começa em novembro de 1946, em Burlington, Vermont, em uma instituição conhecida eufemisticamente como um lar para mães solteiras. Lá, Eleanor Louise Cowell, uma jovem de 22 anos, deu à luz a um menino a quem chamou de Theodore. Naquela época de pós-guerra, a ilegitimidade não era apenas um inconveniente social, era uma mancha indelével, que poderia arruinar o futuro tanto da mãe, quanto do filho. Este nascimento marcado pelo estigma seria a primeira pedra na complexa e fraturada psique de Bundy. Desde seu primeiro suspiro, Ted respirou uma atmosfera de engano. Para proteger a reputação da família, seus avós, Samuel e Eleanor Cowell, tomaram uma decisão que semearia a confusão na identidade do menino por anos. Decidiu-se criá-lo como se fosse seu próprio filho, fazendo passar sua verdadeira mãe, Louise, por sua irmã mais velha. Esta mentira fundacional criou um cenário doméstico digno de uma tragédia grega. Ted cresceu acreditando que seus pais eram seus avós e que sua mãe era sua irmã. Mas a casa dos Cowell em Filadélfia não era um refúgio seguro. Samuel Cowell, o avô a quem Ted chamava de papai, era uma figura tirânica e volátil. Os registros e testemunhos posteriores o descrevem como um homem dominado por uma fúria racista e violenta, que frequentemente batia em sua esposa e maltratava os animais da casa. Segundo algumas teorias não confirmadas, e rumores que circularam entre biógrafos durante décadas, especulou-se se o próprio Samuel poderia ter sido o pai biológico de Ted, fruto de uma relação incestuosa com Louise. É importante notar que isso entra no terreno da hipótese, e nunca foi provado por meio de testes de DNA. Mas a mera existência de tal suspeita adiciona uma camada de horror gótico à história familiar, e sugere um ambiente de toxicidade sexual e emocional, que sem dúvida afetou o desenvolvimento neurológico da criança. Mesmo em seus primeiros anos, houve sinais de alerta, indícios que em retrospecto, congelariam o sangue de qualquer psiquiatra infantil. Uma anedota em particular, narrada por sua tia Julia, ressoa com uma premonição macabra. Julia lembrou-se de acordar uma tarde de um cochilo para se encontrar com o pequeno Ted, de apenas 3 anos, que havia tirado todas as facas da cozinha das gavetas. Ele as havia colocado meticulosamente ao redor dela na cama, com as pontas voltadas para seu corpo adormecido. O menino estava ali, em pé ao lado da cama, simplesmente observando-a com um sorriso impassível. Não havia ira em seu rosto, apenas uma curiosidade clínica e fria. Este comportamento sugere uma fascinação precoce pelo poder de vida e morte, pelo controle sobre o outro, e pelos objetos afiados que mais tarde se tornariam instrumentos de sua depravação. A dinâmica familiar mudou drasticamente quando Louise decidiu finalmente abandonar a opressiva casa de seus pais, e se mudar para o estado de Washington, levando Ted com ela. Lá, conheceu Johnny Bundy, um cozinheiro do exército amável e estável com quem se casou. Johnny adotou o menino e deu seu sobrenome, apagando o rastro do nome Cowell. Contudo, Ted nunca aceitou este homem como pai. Apesar dos esforços de Johnny para incluí-lo em atividades familiares e ensiná-lo habilidades práticas, Ted o olhava com desdém. Sentia que aquele homem de classe trabalhadora não estava à sua altura. Desde criança, Ted mostrava um senso de superioridade injustificado, uma arrogância inata que o fazia acreditar que merecia um destino mais grandioso do que a vida suburbana e medíocre que seu padrasto poderia oferecer. Esta falta de conexão com a figura paternal e o ressentimento por seu status socioeconômico alimentaram sua ambição, mas também seu isolamento emocional. Durante sua adolescência em Tacoma, Washington, a máscara da normalidade começou a se aperfeiçoar, mas as fissuras interiores se alargaram. Exteriormente,
Ele tentava projetar a imagem de um garoto normal, embora um tanto tímido e socialmente desajeitado. No entanto, seus colegas de classe percebiam algo estranho nele, uma qualidade escorregadia que impedia a verdadeira intimidade. Enquanto outros garotos se interessavam por esportes ou pelos primeiros encontros de forma saudável, Ted começava a desenvolver interesses muito mais sombrios. Ele se tornou um voyeur, um espião noturno. Passava as noites percorrendo os becos escuros de seu bairro, espiando através das janelas iluminadas, observando mulheres despindo-se. Esta atividade não era apenas uma expressão de curiosidade sexual adolescente. Era um exercício de poder unilateral. Ele via sem ser visto. Ele possuía a imagem dessas mulheres sem seu consentimento. Este comportamento foi o laboratório onde começou a ensaiar a objetificação de suas futuras vítimas, reduzindo-as a meras imagens para seu consumo e fantasia. Além do voyeurismo, começou a praticar o roubo. Não roubava por necessidade, mas pela emoção de transgredir as normas e sair-se com a sua. Ele roubava roupas, esquis e objetos de valor, construindo uma fachada de riqueza material que não possuía. Sentia que tinha direito a essas coisas simplesmente porque as desejava. Esta cleptomania era outra manifestação de seu narcisismo patológico e seu desprezo pelos direitos de propriedade e, por extensão, pelos direitos vitais dos outros. Foi nesta época que ele descobriu a verdade sobre seu nascimento. Os detalhes variam conforme a fonte. Alguns dizem que um primo revelou cruelmente, outros que ele mesmo encontrou seu certificado de nascimento original onde o espaço para o nome do pai aparecia como desconhecido. Seja qual for o gatilho, o impacto foi devastador. A confirmação de que sua vida inteira havia sido uma mentira, que sua irmã era sua mãe, e que ele era um bastardo no sentido legal da palavra, cimentou sua desconfiança em relação às mulheres e à própria realidade. Sentiu-se traído pela pessoa que mais deveria amá-lo, sua mãe. Muitos psicólogos criminais apontam este momento como o ponto de ruptura onde sua raiva latente em relação ao gênero feminino começou a cristalizar. Apesar dessas turbulências internas, Ted conseguiu se formar no ensino médio e ingressar na universidade. Foi lá, na Universidade de Washington, onde conheceu uma mulher que se tornaria o catalisador final de sua transformação em assassino. A história a conhece sob vários pseudônimos, sendo Stephanie Brooks o mais comum, embora seu nome real fosse Diane Edwards. Ela era tudo o que Ted desejava e sentia que lhe faltava. Era bonita, vinha de uma família rica da Califórnia, dirigia um carro elegante e tinha um status social invejável. Fisicamente, encaixava-se perfeitamente no padrão que mais tarde se tornaria tristemente célebre: cabelo longo e escuro, partido ao meio, traços finos, e uma elegância natural. Ted se abcsou por ela. Esforçou-se para ser o homem que ela queria, impostando sofisticação e ambição. No entanto, Diane via através da fachada. Percebia sua falta de direção, sua imaturidade e sua carência de verdadeiros recursos. Em 1968, rompeu com ele de maneira abrupta e definitiva. A separação devastou Bundy de uma forma que uma pessoa normal não experimentaria. Não foi apenas um coração partido, foi uma aniquilação de seu ego. Sentiu que ela o havia descartado como se fosse lixo, confirmando suas inseguranças mais profundas sobre sua classe social e seu valor. Em vez de processar o luto, Ted canalizou sua dor em uma vingança fria e calculada. Decidiu reinventar-se completamente. Voltou para a universidade, se envolveu na política, começou a se vestir melhor e a estudar com ferocidade. Seu objetivo não era o sucesso pelo sucesso em si, mas se tornar o homem que Diane não poderia rejeitar, apenas para poder rejeitá-la ele depois. E conseguiu. Anos mais tarde, reiniciaria o relacionamento apenas para abandoná-la cruelmente quando ela já estivesse apaixonada e esperando casar-se com ele. Mas essa vingança pessoal não foi suficiente para apagar o fogo negro que a separação havia acendido.
A figura de Stephanie Brooks se tornou um fantasma em sua mente, uma imagem estática que se sobrepôs a cada mulher que cruzava seu caminho. A raiva que sentia por ela e por sua mãe se fundiu, criando um ódio generalizado por mulheres jovens, atraentes e de classe média alta. Elas representavam o que ele desejava e o que o havia humilhado. É aqui que a psicologia do serial killer toma forma definitiva. Bundy não matava desconhecidas ao acaso. Em sua mente delirante, estava matando Stephanie repetidamente. Estava exercendo o controle definitivo sobre a mulher que o havia rejeitado. As vítimas eram substitutas, recipientes vazios, que ele preenchia com seu ódio e sua necessidade de dominação. É crucial entender o contexto da época também neste ponto. Finais dos anos 60 e início dos anos 70 foram anos de caos e mudança. Enquanto Ted lutava com seus demônios internos, o mundo exterior também ardia com protestos contra a Guerra do Vietnã, distúrbios raciais e uma revolução cultural. Este clima de instabilidade proporcionou um pano de fundo perfeito para sua desintegração moral. Bundy circulava nos círculos políticos republicanos, apresentando-se como um defensor da lei e da ordem, enquanto em seu interior o caos reinava sem oposição. Aprendeu a compartimentar sua vida de maneira absoluta. Podia ser o aluno modelo durante o dia e o predador à noite. Esta habilidade de dissociar não surgiu do nada, foi o produto refinado de anos de mentiras familiares, de atuar em um papel diante de seu padrasto e de ocultar suas perversões adolescentes. Antes que o sangue começasse a correr, houve um período de incubação. Bundy viajou pelo país, visitou parentes em outros estados, e segundo alguns investigadores, pode ter cometido seus primeiros crimes muito antes do que os registros oficiais indicam. Há casos não resolvidos em Nova Jersey, e perto da casa de seus avós em Filadélfia, que coincidem com suas visitas e que apresentam semelhanças inquietantes com seu modus operandi posterior. Desaparecimentos de meninas e mulheres jovens que nunca foram explicados. Embora não possamos afirmar com certeza sua autoria nesses casos precoces, a possibilidade sugere que seu apetite letal não surgiu de repente em 1974, mas foi uma maré lenta e constante, que subiu de nível até transbordar os diques de seu autocontrole. A transformação física também foi notável nesses anos. O Ted Bundy, desajeitado e um pouco acima do peso da adolescência, deu lugar a um homem em forma, atraente e seguro de si. Aprendeu a usar seu sorriso como uma arma. Descobriu que se sorrisse, as pessoas baixavam a guarda. Se vestisse um terno, as pessoas presumiam que era respeitável. Se falasse com eloquência, as pessoas acreditavam que era inteligente e moral. Construía o personagem Ted Bundy peça por peça como um traje sob medida, projetado para ocultar a besta que vivia por baixo. E no centro dessa besta, no núcleo de seu ser, residia um vazio profundo, uma ausência de humanidade que havia começado em um berço em Vermont cercado de mentiras, e que havia se alimentado com cada rejeição real ou percebida ao longo de sua vida. Ao fechar este capítulo sobre suas origens, nos deparamos com um indivíduo carregado e pronto para detonar. Temos os ingredientes do desastre: uma herança genética duvidosa, um ambiente familiar traumático baseado na mentira, uma sexualidade desviada baseada no voyeurismo e na dominação, e, finalmente, um detonador emocional catastrófico na forma de uma rejeição amorosa. O pavio estava aceso e queimava lentamente, aproximando-se do barril de pólvora. O que seguiria a partir daí não seria um simples crime passional, mas uma campanha sistemática de terror que assolaria o noroeste dos Estados Unidos. No próximo capítulo, veremos como essa fantasia de controle se traduziu em uma realidade sangrenta, quando as mulheres de Washington começaram a desaparecer no ar, deixando apenas quartos vazios e famílias destruídas. O teatro da mente de Ted Bundy estava prestes a abrir suas portas ao público, e a entrada custaria a vida. O ano 1974 amanheceu no estado de Washington, sob um manto de chuva habitual e uma normalidade enganosa. Mas, sob a superfície, algo sombrio havia despertado definitivamente.
A incubação havia terminado. A besta que Ted Bundy havia alimentado com fantasias de vingança e voyeurismo exigia agora sair para o mundo tangível. Janeiro daquele ano marca a travessia do Rubicão para Bundy, o momento em que a imaginação se transforma em ato e o desejo se torna sangue. Não houve advertências. Não houve manifestos. Apenas uma violência repentina e brutal que rompeu o silêncio da noite universitária em Seattle. Este capítulo narra a crônica desses meses de terror, onde o nome de Ted ainda não significava nada, mas sua sombra cobria tudo. O primeiro sinal de que um predador solto espreitava na escuridão chegou no 4 de janeiro. Karen Spark, uma jovem dançarina e estudante, frequentemente referida nos arquivos como Johnny Lenz para proteger sua identidade nos primeiros relatos, dormia placidamente em seu apartamento no porão no distrito universitário. A ferocidade do ataque que sofreu desafia a compreensão. Bundy não entrou para roubar. Entrou para destruir. Usou uma barra de metal extraída da estrutura de uma cama para golpeá-la selvagemente enquanto dormia, deixando-a em um coma profundo com danos cerebrais permanentes. O aterrador deste primeiro ataque documentado é a ausência de assassinato. Bundy fugiu, deixando sua vítima entre a vida e a morte. Os analistas criminais veem neste ato um ensaio, uma tentativa falha de obter a satisfação total que buscava ou talvez o pânico de um assassino novato que ainda não controla os tempos de sua própria violência. No entanto, a brutalidade sexual do ataque deixou claro que o motivo não era financeiro nem pessoal no sentido tradicional. Era a obra de um sádico sexual que estava testando suas ferramentas. Apenas um mês depois, o verdadeiro pesadelo começou. Linda Ann Healy, uma jovem de 21 anos, locutora de rádio e estudante de psicologia, representava o ideal da juventude da época. Inteligente, carismática e cheia de vida. Na noite do 31 de janeiro, desapareceu de seu quarto. O que a polícia encontrou na manhã seguinte foi um cenário que desconcertou os investigadores e que mostrava a rápida evolução de Bundy. A cama estava feita. Não de qualquer maneira, mas meticulosamente arrumada, com os lençóis esticados à perfeição. No entanto, ao retirar a colcha, descobriram uma mancha de sangue maciça que havia empapado o colchão. A roupa de dormir de Linda havia desaparecido e havia manchas de sangue em seu camisão pendurado no armário. Bundy não apenas a agrediu e sequestrou, mas também se tomou o tempo de limpar a cena, vestir o corpo inconsciente ou morto, e fazer a cama antes de sair levando-a. Este sangue frio, esta capacidade de realizar tarefas domésticas em meio a uma cena de crime atroz, demonstrava um controle emocional absoluto. Linda Ann Healy não desapareceu. Simplesmente foi apagada de seu próprio santuário. Com o desaparecimento de Healy, o medo começou a infiltrar-se nos campi. Mas a verdadeira onda estava por vir. Com a chegada da primavera, Bundy acelerou seu ritmo. Seu apetite se tornou voraz e sua confiança cresceu exponencialmente. Já não se contentava com invadir casas sob a proteção da noite. Agora caçava em espaços abertos, utilizando seu intelecto e seu charme como armas principais. Começou uma série de sequestros que deixariam a polícia do Noroeste perseguindo fantasmas. Donna Manson desapareceu no 12 de março enquanto se dirigia a um concerto de jazz no Evergreen State College. Susan Rancourt desapareceu em abril no Central Washington State College. Roberta Parks em maio da Universidade Estadual de Oregon. Brenda Ball em junho. Jordan Hawkins, também em junho,
desapareceu de um beco atrás de sua fraternidade na Universidade de Washington. O caso de Jordan Hawkins é particularmente arrepiante pela brevidade da oportunidade. A jovem havia estado conversando com um amigo na janela de seu dormitório e decidiu caminhar alguns metros por um beco bem iluminado para ver seu namorado. Nunca chegou. O tempo decorrido entre quando foi vista pela última vez e seu desaparecimento foi de apenas alguns minutos. Bundy estava lá, esperando nas sombras, uma figura imóvel que se ativou com a precisão de uma armadilha para ursos no momento exato. A silenciou, a dominou e a levou, sem que ninguém ouvisse um grito, sem que ninguém visse uma luta. Isso nos fala de uma força física considerável, mas, sobretudo, de uma capacidade de intimidação instantânea que paralisava suas vítimas. Durante esses meses, Bundy aperfeiçoou seu famoso truque do ferido. Era visto nos campi com o braço engessado ou com uma perna engessada, carregando livros, lutando desajeitadamente para abrir a porta de seu Volkswagen Fusca cor tostada. Era uma encenação projetada para explorar a empatia feminina. Meninas jovens, educadas para serem prestativas, aproximavam-se deste homem bonito e aparentemente inofensivo para oferecer ajuda. Se você valoriza análises objetivas e aprofundadas de crimes reais, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e deixe o seu like para apoiar nosso trabalho. Sua participação é fundamental. Deixe um comentário e junte-se à comunidade Misteria. O que você acabou de ouvir é apenas o prólogo do horror. Ted Bundy deixou as florestas de Washington para trás, mas a besta viaja com ele no banco do passageiro. Na próxima entrega desta série documental, seremos testemunhas do impossível. Veremos como o predador zomba do sistema realizando não uma, mas duas fugas de prisão dignas de um filme, e como uma caçada humana desesperada atravessa todos os Estados Unidos. Você não vai querer perder a transformação final, quando o estudante de direito dê lugar ao animal encurralado, que desencadeou a infame massacre da Irmandade Chi Omega na Flórida. A etapa mais sombria e sangrenta desta história está prestes a começar. Se você quer seguir o rastro do assassino até o fim, inscreva-se agora mesmo no canal e ative as notificações. Dê um like se a história te prendeu até aqui. Nos vemos na segunda parte aqui em Misteria.